Podeis tomar assento, queridos. Irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 1, no livro de Esther. Quem está feliz nesta noite, diga glória a Deus. Amém. Deus está neste lugar, igreja. Já senti a presença de Deus. O culto, ele não pode ser agradável para nós. O culto, ele tem que ser agradável a Deus. Nós não podemos sair do culto e dizer assim: esse culto não me agradou. Esse culto não saiu do jeito que eu pensava. Nós não temos esse direito, igreja. Primeira coisa, nós estamos aqui no coletivo, entre pessoas reunidas num grupo de pessoas. Só que o culto, ele é individual. O culto é individual. Às vezes, falando de forma daquilo que esperamos em relação ao culto, tem pessoas que vão sair daqui e vão dizer: esse foi o melhor culto para mim até agora, no ano de 2017. Outros podem sair e dizer assim: eu não senti nada no culto. É lógico que esses dois extremos, por mais que seja relevante para a vida espiritual, ele ainda em si, ele não pode ser o resultado em relação a nós. Se o culto foi ruim em certo sentido, se o louvor não saiu bom, a pregação não foi boa, mas entendemos: será que Deus agradou-se do meu culto? Será que Deus agradou-se do nosso culto coletivo? O culto que não agrada a Deus é aquele culto onde nós não trazemos a esse ambiente conscientemente a sua vontade e a sua presença. Existem cultos que são cultos pirotécnicos. Tem jogo de luz, tem os melhores sons, tem as melhores retóricas, mas são cultos que não vão agradar o coração de Deus. Mas quando um culto no individual ou no coletivo, ele é um culto que você adora o Senhor em espírito e em verdade. Você sabe que você veio aqui para receber de Deus, mas antes de você receber de Deus, você veio oferecer para Ele o melhor da sua vida. Quem pode dizer amém? Quem achou o livro de Esther, diga amém. Capítulo 1, a partir do verso de número 10 ao verso 13, diz assim: e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Agora no capítulo 5 do mesmo livro, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: e sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais. Já não é mais Vasti, é Esther. Se vestiu das suas vestes reais e se pôs no interior, no pátio do interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte à porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que
estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Curve tua cabeça. Deus Pai Santo e Eterno, quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez poder ministrar neste altar a tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelo momento, Senhor, oportuno, por essa igreja que aqui se encontra para ouvir a tua voz nesta noite. Eu quero te pedir, Espírito Santo, tu que é aquele, Senhor, que inspira, tu é aquele que revela, tu é aquele, Senhor, que opera o querer e o efetuar, que nesta noite tu abre o coração de cada um neste lugar, que tu use a minha vida, ó Senhor, para falar aos corações nesta noite. Ó Deus, que tu fala comigo. Ó Deus, precisamos ouvir a tua voz. É no nome santo de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Dos irmãos que estão aqui, qual de vocês já leu o livro de Ester? Poucos irmãos. Daqueles que estão aqui, quem já ouviu a história de Ester? Poucos irmãos também. Pois bem, igreja, o livro de Ester é um livro muito maravilhoso. Se você tiver um dia a oportunidade, apesar que você tem todos os dias essa oportunidade, de abrir a Bíblia, leia o livro de Ester. É um livro maravilhoso, inspirado por Deus, um livro que relata acontecimentos que o próprio Deus, ele usou a vida tanto de Assuero como a vida de Ester e de Mardoqueu. Mas quando percebemos essa ênfase que é dada em relação de um nome de Deus não ser citado no livro de Ester, isso não quer dizer que esse livro não seja inspirado pelo Senhor. Esse livro é tão maravilhoso quanto os outros livros que nós temos na Bíblia. Ele conta o relato de uma história de uma mulher, de uma moça que era cativa. E essa moça, chamada Ester, que era pobre, que era órfã, né? Que morava com o seu primo, os seus pais haviam morrido, e ela era praticamente uma escrava em terra estranha. Ela não estava na sua nação. E diante dessa situação de Ester, Deus, pela sua providência, pelo seu poder e pela sua graça, fez com que Ester se tornasse a mulher de Assuero, ou de Xerxes, que era o rei. A palavra Assuero é um título que é dado aos reis dos medos e dos persas. E Xerxes, nós vimos aqui a história que um dia ele havia feito uma grande festa. Essa festa que o rei havia dado aos seus súditos, a todos os seus amigos, essa festa durou 6 meses, 180 dias. É isso? 6 meses, 180. Aumenta para mim. E nessa festa, o rei Assuero havia feito uma pompa muito maravilhosa, algo tremendo, algo de brilhar os olhos de todos aqueles que participavam da festa. E no momento que o rei estava com o coração alegre, já do vinho, ele mandou que os seus eunucos, aqueles que cuidavam das coisas do rei, que o serviam na sua presença, que introduzissem a rainha Vasti. A rainha Vasti era a esposa do rei Assuero. E ele pediu que introduzisse a rainha, que também em outro local do reino estava também comemorando com as mulheres também do reino uma grande festa. Era uma festa paralela. Estava acontecendo a festa do rei Assuero com os seus súditos, com todos os homens. E numa outro lugar, numa outra parte do reino,
templo estava acontecendo também, ou talvez no outro saguão, estava acontecendo também a festa das mulheres. E o rei, alegre, queria mostrar para os príncipes, para aqueles que vieram de longe, ele queria mostrar a sua esposa, porque era uma mulher muito bonita. A Bíblia diz que era formosa à vista. Só que quando os eunucos chegaram e disseram para Vasti, Vasti, olha, rainha, o rei pediu que viéssemos aqui para levá-la até o local onde está o seu trono, porque ele quer mostrar para todos os príncipes, para todos os súditos, a sua beleza. Ele quer que você vá lá. E a rainha Vasti, prontamente ela se negou a ir até onde o rei estava. A Bíblia diz que o rei se enfureceu e perguntar o que deveria ser feito com a rainha Vasti. Alguns deles, usando da lei, disseram: olha, rei, isso não é bom que seja dessa forma, porque se dessa forma continuar, todos os homens vão sofrer. A Bíblia não diz dessa forma, mas eles entenderam que essa atitude de Vasti seria uma referência negativa para as outras mulheres. Nós sabemos que hoje em dia existe a ideologia que contrapõe o pensamento machista, que é a ideologia feminista. E em alguma parte desse pensamento, eu entendo que ele é até bom, porque o feminismo clássico é aquele feminismo que lutou, só estou trazendo contemporaneamente para os irmãos entenderem. É o feminismo que conseguiu conquistar por meio das lutas, por meio dos protestos, o voto, o direito de mulher, de poder trabalhar, de ganhar a mesma quantia que o homem. Mas sabemos que a nossa sociedade, em alguns aspectos, sim, ela é machista. E de fato, o feminismo clássico, ele se contrapôs a esse pensamento. E as mulheres da nossa nação, como também de outras nações, conseguiram conquistar o seu espaço na sociedade. Até mesmo tivemos, há algum tempo atrás, a primeira mulher que se tornou a presidente do Brasil. E quantas mulheres hoje em dia, nós sabemos e vemos que hoje estão galgando lugares de lideranças, como empresas, como chefia, coisas que você não via há 30, 40 anos atrás. Isso é muito bom e é muito bonito. Mas por um outro lado, nós vemos essa ação, esse movimento feminismo, que muitas das vezes querem colocar o bedelho naquilo a qual não lhe é de direito, a ponto de dizer: o meu corpo, as minhas regras, eu posso abortar, eu posso matar, o filho do ventre é meu, então eu faço o que eu quiser. Realmente estamos chegando numa decadência moral e espiritual da nossa nação. Tudo isso em nome de alcançar um lugar, um status na sociedade. A rainha Vasti, nós sabemos que diante daquela atitude talvez grotesca, talvez diante de uma atitude do rei, do seu esposo, de ele se gabar da sua beleza, e ela não achando certo essa atitude, ela responde negativamente ao chamado do rei. O rei se enfureceu, os súditos disseram ao rei: não é bom que isso aconteça e que ela permaneça como rainha. Então é melhor o senhor excluí-la do reinado. E isso o rei fez prontamente, porque ele ficou indignado. Eu não vou entrar no detalhe em relação ao machismo do rei. De repente não era necessário que isso acontecesse naquele momento, porque era uma coisa tão simples. Mas para o rei e para aqueles que o aconselhavam, se tornou uma tempestade num copo de água. Mas eu queria não trazer no contexto social. Eu queria levar esse contexto a um contexto espiritual que compete a mim e você como igreja. Eu queria comparar a rainha Vasti versus a rainha Esther com a igreja negligente, a igreja
Nécia versus a igreja santa, a igreja viva, a igreja adoradora. Se você colocar no âmbito espiritual, eu disse aqui Assuero, significa rei soberano. Rei significa também o rei leão soberano. Então havia uma conotação, eu quero trazer isso numa conotação espiritual. Até porque um dos títulos dos reis medos e persas era aquele que é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então, diante desse aspecto, eu queria simbolizar a Vasti a uma igreja decadente que não corresponde ao chamado daquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Assim como todos os reis têm seu trono, tem a sua sala do trono, Jesus também está sentado, aleluia, como diz a Bíblia, no alto e sublime trono, onde ele está rodeado de serafins que dizem constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Em contrapartida, ou melhor dizendo, conotação ainda a esse contexto, eu entendo que a igreja é a noiva do Cordeiro e ela há de reinar para todos sempre diante do Senhor Jesus na eternidade. A igreja é a noiva de Cristo. Quando eu digo a igreja, não digo a placa Unção Ágape, não digo CNPJ e nem muito menos essas paredes. Quando eu falo da igreja, eu falo de mim e falo de você, que é o templo do Espírito Santo de Deus, que temos a liberdade, meu irmão, de não entrar no palácio do Congresso dessa nação. Não temos a liberdade de entrarmos no palácio do rei e da rainha da Inglaterra. Não temos a liberdade de entrar em muitos lugares, até mesmo luxuosos. Mas eu quero dizer para você como igreja, eu e você como igreja, foi-nos dado a liberdade de entrarmos no Santo do Santo e adorar aquele que é digno de toda adoração. Nós temos a liberdade de contemplar a formosura do Cordeiro. Nós temos a liberdade de contemplar e adorar aquele que é chamado o leão da tribo de Judá, que venceu, foi morto e ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. Quem pode dar glória a Deus, glorifica o Senhor. A rainha Vasti é a igreja indolente, é a igreja que dorme, é a igreja que não corresponde ao chamado do Rei dos Reis. A igreja, como gloriosa ela é, meu irmão, ela é colocada num patamar espiritual, porque a igreja na terra é a maior autoridade que possa existir. Possa existir os grandes governos, os grandes impérios, como existiu o Império Babilônico, como existiu o Império Medos e Persas, como existiu o Império Grego de Alexandre o Grande, e como existiu o Império Romano com os seus Césares. Eu quero dizer para você, em conotação ao reino, ou melhor dizendo, ao povo judeu, que viveu na antiga aliança, e a igreja que vive na nova aliança, ela passou por grandes impérios, foi perseguida, foi subjugada, foi envergonhada, muitos foram mortos por causa do Rei dos Reis. Mas eu quero dizer para você, reis e rainhas caíram, governos e impérios e sistemas caíram, Babilônia caiu, aleluia, o Medo e Persa caiu, o grande Alexandre o Grande caiu, Roma caiu, mas a igreja permanece de pé até hoje, há 2000 anos, entrando na presença do Rei e glorificando o nome de Jesus. Eu estou aqui falando de uma igreja que está morta, de uma igreja que não glorifica mais, de uma igreja que não tem mais a sensibilidade do Espírito
busca mais os dons espirituais. Uma igreja, aleluia, que não mais entra na presença do rei, que não ora, que não jejua. Eu estou falando aqui de uma igreja, aleluia, que não se santifica mais. De uma igreja, aleluia, como diz lá em Apocalipse, tem o nome de que vives, mas está morto. Quem está entendendo, diga amém. A palavra vazio, o nome vazio significa aquela que é a mais excelente. O livro de Esther é o livro que não cita o nome de Deus. Mas entenda comigo, irmão, existem presenças que mesmo não presente, é tão perceptível, digo no presente palpável, porque eu não estou vendo Jesus. Quem está vendo Jesus aqui, meu irmão? Concretamente, fisicamente. Quem está vendo a presença de Deus, a não ser que você tenha a visão do céu? Ninguém. Com os olhos carnais você não está enxergando, mas com os olhos espirituais você vê. Com as suas mãos você apalpa. Sabe por quê, irmão? Pela fé, a igreja entende, ainda mesmo que o nome na Bíblia não diga, não cite o nome de Deus, ainda que aqui na igreja nós não estamos vendo Ele, mas nós temos a certeza que o mesmo Deus que esteve por detrás dessa história, que conduziu essa história, é o mesmo Deus que está aqui, que conduz a minha vida, a sua vida, que conduz a sua família, que conduz essa igreja, ainda que não vemos, Ele está presente aqui nessa noite, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família, para abençoar o teu ministério, para abençoar a tua vida espiritual nessa noite. A mais excelente. A Bíblia diz que os exaltados serão humilhados. Não adianta a gente ter pompa, não adianta a gente levantar e dizer: olha, eu sou o cara, olha só, eu posso, eu faço e aconteço, eu sou dono de mim mesmo, eu sou independente, eu sou piscina. Não adianta, meu irmão, porque existe um que reina soberanamente sobre nós. Não adianta eu dizer eu sou mais excelente no sentido ambíguo, porque a palavra excelência de fato tem uma conotação moral muito boa. Nós temos que ser excelente, nós temos que fazer as coisas com excelência. Mas quando eu coloco a excelência no campo do ego, do egoísmo, do orgulho, da altivez, aí Deus não tem nada a ver com isso, meu irmão. Então por isso diz a Bíblia: aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, aquele que se coloca acima dos outros será abatido. Então Jesus diz assim para os seus discípulos: aquele que quer ser o maior entre vós tem que ser o menor, aquele que quer ser servido primeiro tem que servir, aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último. Quem está entendendo, diga amém. Aí Vasti perdeu a sua posição de rainha. Aí eles disseram para o rei: então, rei, você não pode ficar sem mulher, você não pode ficar sem rainha. Qual o homem que vai ficar sem mulher? Não é porque o homem fica sem mulher que ele também vai sair ficando com qualquer mulher, pegando qualquer mulher, andando com qualquer mulher ou vice-versa. Entendo que existe uma conotação espiritual muito grande. O rei Assuero fez um concurso, trazendo para o nosso entendimento. Juntou milhares de mulheradas, irmão. Juntou mulher de mulher, cada uma mais bonitinha que a outra. Pensa, tudo turbinadas, tudo chapinhas, as mais perfeitas mulheres que existia na época. E havia, não podia ser judia, porque ele não podia casar com judia. E havia entre ali uma moça chamada Esther. Só que o nome dela não é Esther. O seu primo chama ela de Esther. O seu nome é Radassa. A palavra Esther quer dizer estrela. Diz comigo, a palavra Esther quer dizer estrela. Só que o nome de Esther não é de estrela, era Radassa. Radassa quer dizer murta, uma flor. O problema é ser uma planta com espinho e não ter beleza nenhuma, no sentido espiritual dizendo. O significado do nome Radassa, a sua condição de vida.
Entende-se que a Bíblia diz que Esther era muito também bonita. Era formosa à vista, diz a Bíblia, mas a sua condição de vida era a condição de uma murta, de alguém que jamais teria um espaço, alguém que jamais poderia brilhar, alguém que jamais poderia galgar, chegar a lugar nenhum. E foi feito o concurso. O primo esperto que cuidou de Radassa falou assim: agora você não vai ser Radassa, você tem que ser Esther, porque isso tem uma conotação com a cultura deles. Então eles vão saber que você não é judeu. Você não pode dizer para eles que você é dos judeus. Tudo plano de Deus. Aí ela, tudo bem, vou lá, passou milhares de moças. E o rei, irmãos, ele não podia tocar nessas moças que eram todas virgens, significativo a igreja de Deus. Ele não poderia tocar nessas moças durante um ano, porque a Bíblia diz que durante 6 meses elas tinham que ser tratadas com óleo e com mirra. Olha que coisa tremenda, irmão. O símbolo da presença do Espírito Santo. Por isso que a igreja de Deus passa por grandes situações. As pessoas olham para a igreja e dizem: ali é uma murta, cheia de espinho, cheia de problema. Não toca ali não, que você se fura. Mas a igreja de Deus, aleluia, ainda que não tenha muitas flores, mas é a que Deus escolheu, aleluia, para levar o seu brilho, a sua glória e o seu poder na terra, diante dos homens e dos príncipes. E ela era uma murta, simbolicamente. Então aquelas moças foram tratadas 6 meses, óleos e mirra. E depois, durante 6 meses, com especiarias para purificação. Só depois disso aí, o rei poderia tocar nelas. E o rei foi conhecendo várias mulheres, milhares. Quando chegou na Esther, até o eunuco, diz a Bíblia, ele achou graça, ela achou graça nos olhos do eunuco. Até o eunuco, que não podia fazer nada, meu irmão, esse achar graça, ele se interessou, porque era uma mulher muito bonita. E ele era eunuco, tinha que ser fiel ao rei. E a Bíblia diz que quando o rei olhou para Esther, foi amor à primeira vista. A Bíblia não diz assim, mas ela achou graça aos olhos do rei. Esse período de 1 ano de tratamento que Deus, ou dizendo que foi tratada Esther, muitas das vezes é o tratamento que Deus, ele concede a nós, espiritualmente falando, para nós alcançarmos uma mudança de vida. Tem muita gente que entra na igreja como murta, cheia de espinho, e às vezes espinhos terríveis, que fura para cá e fura para lá, machuca um, machuca outro, e nunca vem nem percebe. Mas quando o Espírito Santo entra em ação, quando a purificação do Senhor entra em ação, aquilo que era murta, cheia de espinho, se torna uma estrela brilhosa, aleluia, para sentar ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia! Esther achou graça aos olhos do rei. Foi tratada, trabalhada. Agora não é mais Radassa, agora é Esther, a estrela. A Bíblia diz que nós vamos brilhar como astros no firmamento. Aleluia. Há muita estrela na terra que serão apagadas. Há muitos que se acham estrelas e serão apagados. Mas há muitos que se acham que são murtas, brilharão no firmamento como astros, cheios da glória de Deus, da presença de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus, da transformação de Deus. Deus está trabalhando a igreja. A rainha Esther ficou no lugar de Vasti, a mais excelente, perdeu a sua posição. É por isso que Jesus diz para a igreja em Apocalipse: guarda o que tens. Tem muita gente que recebe algo de Deus, mas não guarda. Tem muita gente que recebe a unção de Deus, mas não conserva a unção sobre a sua vida. E acontece que a Bíblia diz assim: se você não guardar o que tem, alguém vai tomar a tua coroa. Por isso guarda o que tem, igreja.
guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, aleluia. A Bíblia diz sobre 10 virgens, 5 loucas, 5 mortas, 5 nécias, que não tinham azeite, não levaram azeite. Essa é a condição da igreja atual. Uma igreja sem azeite, sem a presença de Deus. A Bíblia diz aqui que o Deus não é citado, mas aqui está impregnado da presença de Deus. Ainda que o nome de Deus não esteja escrito na sua testa, meu irmão, ainda que você não use roupa de crente, ainda que você não conheça a Bíblia toda, mas é necessário que a presença do Senhor esteja impregnado na sua vida. É necessário que o homem e a mulher de Deus seja cheio do Espírito Santo, do óleo de Deus. É por isso que Eclesiastes diz que sejam sempre alvas as tuas vestes e que nunca falte azeite sobre a tua cabeça. Quem tem azeite de Deus aqui, meu irmão? Se você é igreja, você tem azeite. Se você é igreja, você tem óleo do Senhor. Se você aceita e é crente, se você serve ao Senhor, se você é noiva, você tem a presença de Deus na tua vida. As 5 loucas não levaram azeite. As 5 prudentes encheram o vaso de azeite e levaram reserva. A lâmpada estava se apagando. Aí ouviu-se a voz do noivo à meia-noite. Igreja, preste muita atenção nesse mistério. A igreja está vivendo os últimos dias, isso é fato. É o clamor da meia-noite. Canja, a trombeta vai soar. Os mortos que morreram em Cristo, porque levaram azeite, vão ressuscitar. E nós que ficamos vivos, os que têm azeite, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre, meu irmão. Ouviu-se o clamor. As 5 prudentes tinham azeite, entraram cheio da glória, cheio da unção. E as virgens loucas falou assim: não, um pouco do teu azeite para mim. Não, se eu der um pouco do meu vai acabar. Vai comprar, elas foram comprar. Mas quando chegaram, a porta estava fechada. Então não deixe a porta se fechar. Não deixe a porta se fechar. A porta é a oportunidade. Esse tempo que nós estamos vivendo é a oportunidade que Deus tem nos dado para vivenciarmos a sua presença nessa terra. E para nós encerrarmos aqui, Vasti foi tirada do trono, não é mais rainha. Agora Esther. Esther, meu irmão, como o diabo estava usando Amã para trazer um morticínio sobre o povo judeu, Esther, ou Hadassah, que agora é Esther, como igreja, ela era ousada. A Bíblia diz assim, meu irmão, que nós devemos entrar no Santo do Santo com ousadia. Uma coisa que o diabo vai sempre fazer, para você nunca entrar na presença de Deus, é acusar você dos seus pecados. É dizer que você não merece, que você fez isso ou fez aquilo. Aí ele vai fazer com que você não se sinta digno de dobrar o seu joelho e dizer: Senhor Jesus, eu te amo. E você ouvir a voz do mestre dizer para você: minha filha, eu te amo. Ah, meu filho, eu te amo. Tem um plano na sua vida. Pede o que tu queres, que eu te dou até a metade do reino. Mas Jesus não dá a metade do reino. A Bíblia diz assim, que ele se agradou em dar para nós o reino. Assuero, olha só que tremendo, irmão. Esther sabia que havia uma trama contra os judeus, e ela era judia, ia morrer também. Aí ela, com ousadia, diz a Bíblia, ninguém podia entrar na sala do trono do rei se não fosse chamada. Quando Vasti foi chamada, ela não aproveitou a oportunidade. Esther, a Bíblia diz que ela nunca foi chamada para a sala do trono. E um dia ela se vê em aperto. Ela fala assim: eu vou entrar na sala do trono. Se eu morrer, morri. Porque se a pessoa entrasse na sala, no reino de Assuero, e ele não estendesse o cetro, se a pessoa não recebesse o cetro estendido, aquela pessoa estava condenada à morte, por entrar no local que não lhe era digno. Espiritualmente dizendo, meu irmão, nós sabemos que na Bíblia,
somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo do Santo. Ninguém mais, de uma vez por ano, poderia entrar no Santo do Santo. E tinha que matar um animal, se cobrir de sangue, passar o sangue. Tinha que colocar ali uma corda, porque se ele entrasse em pecado, aonde estava a presença do Deus vivo, se ele entrasse em pecado com uma mancha nas vestes, ele era morto na hora, fulminado. Apenas os outros sacerdotes puxavam ele com a corda, porque ele havia entrado em pecado no Santo do Santo. Para entrar no Santo do Santo, o homem, não é porque ele tinha ousadia, ele tinha que dar, ele estava tremendo de medo. Só viu o barulho dos sinos, blim, 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 porque ele estava com medo da presença de Deus. Porque ele sabia que se ele entrasse ali em pecado, ele era morto. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, isso é muito tremendo, meu irmão, entenda isso. Que quando Jesus morreu na cruz, que ele bradou dizendo: Pai, está consumado. Que Aramaico diz assim: Tetelestai, eu paguei o preço por eles, eu morri por eles, eu fiz a justiça por eles. No momento que Jesus bradou na cruz do Calvário, lá no templo, aleluia, o véu que media centímetros foi rasgado do alto a baixo, meu irmão, aleluia. Sabe o que é isso? Hoje eu e você temos a ousadia de entrar no Santo do Santo para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é digno de toda honra e toda glória. Eita, santo Deus! Isso é tremendo, meu irmão. Jesus morreu por mim e por você. Te deu o direito de você entrar, sabe na onde? Não é no Santo do Santo dessa terra, mas é no Santo do Santo no céu, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia, apesar que o Espírito Santo está na terra conosco, mas Deus é onipresente, está em todo lugar. Então você entra na presença do Pai, você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você contempla pela fé, aleluia. A Bíblia diz assim: chegai com ousadia no Santo do Santo, para ser socorrido no tempo oportuno. Esther, que não era boba, foi lá, chegou na porta do átrio do palácio, na sala do trono. Só de chegar ali, se o rei não se agradasse dela e não estendesse o cetro, ela era condenada à morte. Mas quando ela chegou, irmão, a Bíblia é que ela se vestiu de vestes reais com a sua coroa e chegou diante da porta do átrio santo no palácio do rei. O rei olhou para ela e ela olhava para o rei. O rei pegou do seu cetro de ouro e estendeu para Esther, dizendo para ela: pode entrar, porque você achou graça aos meus olhos. Esther, vem até o trono e toca na